Tudo bem, pessoal. Estou muito animado com isso porque todo mundo o vê na internet. Ele está sempre entrevistando pessoas. Ele é bastante controverso, mas não é realmente controverso porque ele apenas hospeda a controvérsia. Ele é como um Jerry Springer do YouTube. Tem sido muito, muito eficaz. Piers Morgan, bem-vinda, Candace. Oh, É ótimo estar aqui. Eu adorava Jerry Springer. Na verdade, participei do America's Got Talent com Jerry Springer. Eu era o juiz, ele era o anfitrião. Nós dois morávamos no Beverly Wilshire Hotel em Los Angeles e costumávamos deitar à beira da piscina nas nossas espreguiçadeiras e planejar juntos a dominação global. Então, considero isso um grande elogio. você deveria. Fiquei chocado quando descobri que ele era britânico. Bem, não só isso, ele nasceu aqui durante a Segunda Guerra Mundial, aliás, durante o Blitz, em um dos túneis do metrô. Mas Jerry era um cara fascinante. Ele foi prefeito de Cincinnati. Ele foi âncora de um telejornal sério por muitos anos. E então a emissora pediu para ele: "Você pode fazer esse piloto para esse novo programa maluco?" Ele realmente não queria fazer. Ele fez. E acabou se tornando um sucesso inacreditável e gerou centenas de milhões de dólares. Ele nunca conseguiu largar. Mas ele costumava me dizer: "É o pior programa da TV, mas está me deixando incrivelmente rico." E era uma história fascinante. Ele era realmente uma figura interessante. Sim, é uma lenda. Não dá pra negar. Ele fez algo diferente. E sim, era uma TV sensacionalista, mas todos nós crescemos assistindo. E havia uma. Sinceridade naquilo, onde as pessoas, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Todos eles participaram por um motivo, para ter o seu momento. Eles queriam ter o seu momento e a sua história. Quem somos nós para sermos snobs e dizer: "Você não tem esse direito, só ouvimos Beyoncé." Era igualitário. Eu gostava disso. Sim, eu concordo. Então acho que a crítica que as pessoas fariam a você é que elas realmente não sabem no que você acredita. Tipo, você é alguém que está sempre em cima do muro? Você realmente acredita em alguma coisa? Ou suas opiniões só ficam indo e voltando? Para voltar a esse pequeno gesto passivo-agressivo com a mão? Eu sou jornalista e o que percebi, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, à medida que o lado do YouTube do que faço foi crescendo cada vez mais, é que voltei muito mais a ser jornalista. Eu não acho que jornalistas devam ser ideológicos em relação às notícias. Gosto de receber pessoas que são ideológicas, tanto da direita quanto da esquerda. Gosto de ser o mestre de cerimônias desses debates, como você disse, a figura do Jerry, se preferir. Mas eu me tornei muito menos, provavelmente na minha cabeça, muito menos inclinado a me posicionar à esquerda ou à direita. Se você tivesse me perguntado 3, 4 anos atrás, eu teria dito: "Olha, minha política natural provavelmente é um pouco mais à esquerda do centro." Mas a esquerda woke tem sido tão insana que, assim como Bill Maher, agora sou identificado pela esquerda como conservador, porque na verdade não estou preparado para aceitar nenhuma dessas loucuras woke. E nesse processo, o pêndulo da minha política pessoal provavelmente mudou para um ponto muito mais central, se não um pouco mais para o lado oposto. Certo? Mas se você me perguntar o que eu sou, não digo conservador ou liberal ou qualquer uma dessas coisas agora. Eu digo que sou jornalista e meu trabalho é, na verdade, responsabilizar todos. E acho que fazemos isso de uma maneira que é, na verdade, razoavelmente única. Agora, no mundo em que estamos, sou eu quem conduz todos esses grandes debates. Eles ficam muito acalorados, mas damos espaço para todos. E eu gosto disso. Na verdade, acho que você está fazendo um trabalho tremendo. Tenho que dizer que eu não era tão fã do Piers há 4 anos, mas acho que este ano você realmente provou ser muito imparcial, apenas ao receber os dois lados, permitindo que ambos falem e não cedendo a esse tipo de ataque ad hominem. Essas coisas que são desdenhosas, como quando você chama a atenção de alguém e diz: "Isso não é um debate, você só está xingando essa pessoa." Então Eu também sei, como alguém como você, por exemplo, certo? As pessoas perguntam sobre você e dizem: "Bem, ela é isso, isso, isso e aquilo." O que eu aprendi é que não se deve necessariamente acreditar nessas narrativas. Vá e faça sua própria pesquisa de verdade. Descubra o que essas pessoas realmente disseram. Veja o contexto em que elas disseram isso, veja qual foi a explicação delas para o motivo de terem dito. Muitas vezes, isso leva você a uma conclusão bem diferente daquela em que as pessoas gostam de encaixar os outros facilmente. E isso, novamente, é algo que eu tive que aprender. Eu costumava ser muito julgador, especialmente como editor de jornal, e acho que tentei ser menos julgador. Agora, eu tenho muitas opiniões, mas quando se trata de indivíduos em particular, prefiro descobrir por mim mesmo. E acho que isso é algo saudável a se fazer em um mundo onde há muita distorção, muita manipulação acontecendo, muitos pequenos cortes que aparecem. Vejo isso comigo mesmo. E eu costumo dizer para as pessoas: eu sei que você acha que sou muito polêmico, mas qual é a opinião minha que você considera mais polêmica?
E quando tentam responder, eles realmente têm dificuldade, porque tudo o que viram foi eu no TikTok, alguém gritando e blá blá blá. Eles, na verdade, não ouviram quais são as minhas opiniões. Exatamente isso. E acho que vimos isso. Com certeza. Eu sei que te defendi no meu programa há muito tempo. Quando tudo aconteceu, você foi demitido e a mídia distorceu tudo como se você fosse racista. De todas as coisas que poderiam ter dito sobre Piers Morgan. Eu fiquei tipo, ok, de repente ele é racista. Foi. Tão absurdo. E, na verdade, pior do que o que aconteceu comigo foi o que aconteceu com a Sharon Osbourne, se você se lembra, no The Talk, onde Sheryl Underwood. E o programa já foi cancelado, fico feliz em dizer, porque realmente acabou naquele dia, quando fizeram isso, porque é um programa chamado The Talk, você deveria poder falar. Sharon apenas me apoiou. Ela nem disse que concordava com o que eu disse sobre Meghan Markle. Embora agora, ironicamente, eu teria sido demitido por dizer exatamente o oposto. Se eu dissesse que acreditava em Meghan Markle depois da entrevista aberta, as pessoas agora me demitiriam por acreditar em Pinóquio, certo? Então, naquela época, parecia muito controverso e ultrajante não acreditar ou pensar que muito do que ela estava dizendo não poderia ser verdade. Agora não parece mais assim. Mas a Sharon, tudo o que ela fez foi dizer: eu apoio o Pierce. Somos amigos há muito tempo. Trabalhamos juntos novamente no America's Got Talent com Jerry. E ela só estava demonstrando um pouco de lealdade comigo sem realmente entrar no que eu tinha dito. E aí a Sherry, o quê? Até apoiando ele nessas coisas racistas que ele disse. É isso. Calma, calma. Que coisa racista ele disse? E aí tudo explodiu. Ela foi pega de surpresa e acabou sendo demitida de um trabalho como apresentadora que ela amava, só por ter tido a audácia de me apoiar, mesmo todo mundo sabendo que eu não tinha dito nada racista, nenhuma palavra. Sherry Land Underwear nem conseguia dizer o que exatamente eu teria dito que seria racista. Foi absolutamente vergonhoso o que a CBS fez com a Sharon naquele dia. E as consequências de toda aquela entrevista com a Oprah. Se você assistir toda a sequência de eventos, na verdade foi um ataque chocante à liberdade de expressão. É isso a que tudo se resume. Você poderia dizer algo agora. Eu tenho o direito de dizer que não acredito em você. E você tem o direito de dizer, bem, eu estou certo porque tal, 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 tal. Mas a ideia de que sua primeira reação seja, se você não acredita em mim, você é racista porque eu não sou branco. Desculpa, o quê? Esse é o critério. Eu não posso duvidar de você por causa da cor da sua pele. É o quão absurdo isso era. Sabe de uma coisa? É realmente interessante porque, obviamente, eu meio que deixei minha marca como uma mulher negra que era contra o BLM desde o começo, porque eu vi isso surgindo e pessoas que estavam adotando essa perspectiva de que os negros se tornaram intocáveis depois do George Floyd. Eles podem roubar uma TV de tela plana da Target. Você não pode criticar isso. E se você criticar, é porque você é racista, não porque você tem alguma dignidade e moral básica. Mas estou vendo a mesma coisa agora. De certa forma, isso mudou. Definitivamente postarei em 7 de outubro. E eu vi essas mesmas acusações do tipo: ok, bem, se você está criticando essa nação estrangeira em Bibi Netanyahu, é claro que nenhum de nós gostaria que nossos amigos judeus fossem assediados. Mas é exatamente o mesmo jogo woke de, bem, se Criticar o governo israelense é ser antissemita? Sim, você odeia judeus. certo? E funcionar ao contrário também. Vejo isso dos dois lados, mas é aqui que precisamos chegar. E o mesmo acontece com o debate sobre atletas trans no esporte feminino. Talvez cheguemos lá. Mas eu sentia muito fortemente sobre isso, que qualquer tentativa de desafiar a visão aceita de que é justo e racional permitir que homens biológicos levantem a mão, digam que são mulheres e compitam no esporte feminino e esmaguem mulheres literalmente com os punhos em ringues de boxe e nas Olimpíadas. A ideia de que se você faz isso é transfóbico, que você tem ódio de pessoas trans, eu simplesmente acho completamente absurda. E isso está sendo usado cada vez mais pela esquerda woke como uma forma, como Elon chama, de uma forma de comunismo de verdade. Isso é comunismo à espreita. Eu chamo de fascismo. É o mesmo tipo de coisa no sentido de ser um grupo de pessoas militantes tentando silenciar qualquer dissidência, tentando fazer com que todos vejam o mundo através do seu prisma estreito. Seja comunismo ou fascismo, é a mesma mentalidade. E nós vamos destruir as pessoas que não se conformarem com o que estabelecemos como o novo manual de regras para a vida. E pessoas que acreditam na liberdade de expressão, na liberdade e na democracia. Você tem que lutar contra isso com todas as suas forças. Porque se não lutarmos, vamos seguir por esse caminho do comunismo, do fascismo, desse mundo de controle que eles querem. E por esse caminho só há loucura.
Certo, pessoal? Aproveitando para lembrar vocês sobre a Preborn. Porque cada vida de bebê é um presente precioso, cheio de potencial e sonhos esperando para se realizar. É por isso que a Preborn, a maior organização pró-vida do país, está na linha de frente para ajudar bebês e mães em risco que enfrentam gestações não planejadas. A rede de clínicas da Preborn está posicionada nas áreas com as maiores taxas de aborto do país. Eles equipam clínicas para salvar vidas e apoiar mães por até 2 anos após o parto. Com o aumento dos abortos, a Preborn expande seu cuidado para ajudar mais mulheres e salvar mais vidas. Por favor, considere doar. US$ 15.000 dedutíveis de impostos colocam um ultrassom em um centro, salvando inúmeras vidas por anos. E agora, a Preborn irá igualar sua doação, dobrando o valor doado. Para doar, diz que 250 libras e diga a palavra-chave bebê. Mais uma vez, é 250 libras bebê. Ou você pode doar com segurança em preborn.com Candace. Novamente, é preborn.com Candace. Sabe, voltando ao seu ponto sobre a Sharon, a pressão dos colegas de que você falou no início é realmente importante de abordar, porque de certa forma, ou você se conforma ou é demitido. Quando você chega a um certo nível na vida, e obviamente vimos isso com você, é como se você tivesse que falar coisas boas sobre a Meghan Markle, porque agora estamos no final do movimento BLM e você não pode insultar uma mulher que, mesmo olhando objetivamente, não parece negra. Eu não teria adivinhado que ela era negra se ela não tivesse dito, mas você está vendo isso com a Sharon Osbourne. É como, ok, agora você precisa tomar uma decisão. Você vai ser uma pessoa decente e um bom amigo, e ser honesto sobre o fato de que você conhece esse homem, você o conhece há anos, e ele não é racista, ou você vai dizer, bom, sabe, o Pierre não deveria ter dito aquilo, um pedaço da sua alma morre, mas pelo menos você mantém sua carreira. Vemos as pessoas confrontadas com isso. Bem, me disseram de forma muito categórica na ITV aqui, que é como a NBC do Reino Unido, eles disseram: olha, se você se desculpar por não acreditar nela, pode manter seu emprego. E eu disse: bom, não vou fazer isso. O que eu acho que eles provavelmente já sabiam. E eu literalmente saí naquela tarde, e foi um fato consumado. Você se desculpa, você mantém seu emprego. Em outras palavras, você se humilha diante de Meghan Markle, que, sem que eu soubesse, escreveu uma carta pessoal para a diretora executiva da empresa. Uma mulher dizendo: escrevo para você como mulher e mãe, você precisa demiti-lo. Não fui informado disso nas deliberações daquele dia. Se soubesse, teria tornado tudo público e teria tido uma discussão diferente com eles. Teria batido o pé e dito: vocês vão permitir que essa duquesa decida quem trabalha na ITV? Só descobri isso depois do ocorrido 2 dias depois. Isso teria mudado bastante o desenrolar das coisas. Mas o que foi interessante é que, no momento, também estava tudo muito febril, era meio caótico, uma bagunça. E isso estava liderando os noticiários e tudo mais. E eu só me lembro que tudo mudou completamente em cerca de 24 horas. Eu comecei a andar por aí. Eu me sentia como o flautista de Hamelin. Havia literalmente pessoas, motoristas de ônibus buzinando, taxistas me aplaudindo, pessoas na rua atravessando para me abraçar, para apertar minha mão, porque elas entendiam que, na verdade, aquilo era uma batalha pela liberdade de expressão. E eles entendiam que, se você quer ser realmente britânico ou americano, obviamente, mas se você quer ser britânico de fato, você precisa lutar pela liberdade de expressão. Foi por isso que Churchill enfrentou os nazistas, por liberdade, democracia e liberdade de expressão. Pessoas perderam suas vidas nos campos de batalha para que nós tivéssemos o direito de realmente exercer nosso direito à liberdade de expressão. E isso teve um impacto muito forte no público. Eu tinha acabado de lançar um livro, ele tinha acabado de sair. Lembro que estava em torno da posição 2000 no ranking da Amazon nos primeiros dias. Em 3 dias foi para o primeiro lugar e ficou lá por semanas, vendendo uma quantidade enorme de cópias, porque o livro se chamava Wake Up. E era um chamado urgente para a esquerda liberal acordar e parar com essa loucura woke antes que fosse tarde demais. E eu quase estou para escrever outro livro dizendo: eu avisei e não avisei? Porque, se você olhar para a dimensão da vitória do Trump na eleição dos Icevera, um dos motivos foi o custo de vida, obviamente. Outro foi a imigração ilegal. Mas um terceiro grande pilar disso foi a destruição básica do vírus woke mean. Eles trouxeram uma vacina chamada Trump e Elon Musk, sabe? Que basicamente, eu sei que você não vai gostar da analogia com uma vacina, mas eles vacinaram o vírus woke mean de forma espetacular. E muitos jovens, em particular, disseram: eu simplesmente cansei disso. Desculpa, mas eu simplesmente cansei dessa besteira. Isso não é baseado em fatos. Eu não vou mais ser intimidado a concordar com esse absurdo.
E eu vou exercer meu direito à liberdade, a liberdade de expressão, de pensamento e de manifestação. E eu acho que isso foi uma parte realmente importante da nossa eleição, na verdade, e fico muito feliz de ter visto isso. Eu só percebi algumas coisas. Sendo alguém casada com um inglês, que existem essas pequenas diferenças do outro lado do Atlântico, e é difícil para as pessoas realmente entenderem quais são essas diferenças. Mas não existe uma batalha pela liberdade de expressão no Reino Unido. Eu diria que ela já foi perdida. E acho que é por isso que você é uma pessoa muito interessante, porque você é bastante americano. O que eu diria, espiritualmente, eu diria que você é americano no sentido de que você meio que leva a luta para a linha de frente, você defende seus princípios e a sociedade britânica pode ser bastante complacente. Eu diria até que eles preferem ser educados a lutar. E o que estamos vendo acontecer aqui agora, em termos de liberdade de expressão, o que está acontecendo com Keir Starmer, a censura que está sendo exigida, é bastante chocante. Mas eu realmente não entendo, dentro do tecido social da Inglaterra, como é possível mudar isso ou ir na direção oposta. Temos um establishment muito forte neste país, o que é um pouco um anátema para os americanos. Eles realmente não entendem isso. Isso vem desde a família real, de um senso de classe que temos neste país, um privilégio da riqueza, sabe, remontando aos grandes proprietários de terras que mandavam em tudo, enquanto os camponeses faziam todo o trabalho pesado, e hoje já não é mais assim. Mas certamente ainda existe esse senso de establishment. E se você ousar enfrentar o establishment, pode acabar em apuros muito rapidamente. E as pessoas aqui provavelmente são naturalmente um pouco mais educadas do que os americanos sobre essas coisas, um pouco mais reverentes. Ainda tiramos o chapéu para a monarquia, o que você achará completamente absurdo. Mas eu sempre penso que, se não fosse pelo louco rei George III, ainda teríamos uma monarquia e talvez até o rei persas. E as coisas não seriam melhores para a América se você fizesse isso? Butiá, acho que é uma crítica justa. Os americanos realmente tendem a ter isso. É por isso que eu acho que um dos grandes momentos da eleição para o Trump foi o lutar, lutar, lutar. Quando ele foi baleado, foi esse instinto combativo de luta que apareceu. Aqui também somos uma nação de lutadores, mas fomos espancados até a submissão, especialmente em questões como a liberdade de expressão. Eu me sinto muito desconfortável quando vejo pessoas, você, avós, sendo detidas e presas por algo que postaram no Facebook, mesmo que o que estejam postando seja ofensivo, horrível e repugnante. Na verdade, como o próprio Churchill disse, a questão da liberdade de expressão não é ouvir coisas com as quais você concorda, é sobre a capacidade de ouvir coisas com as quais você realmente discorda veementemente. Mas aceitar que alguém tem o direito à liberdade de expressão. Agora, eu entendo que existem limites quanto à incitação ao ódio e à violência. É claro que existem, mas pessoas idosas falando besteira no Facebook, elas estão indo para a prisão. Quando você pensa nos tipos de pessoas que não vão para a prisão hoje em dia, acho que muita gente na Grã-Bretanha se sente desconfortável com essa censura crescente. Como alguém que perdeu um grande emprego aqui por um exemplo realmente grosseiro de censura, esse é um caso em que, ironicamente, o órgão regulador de televisão do Reino Unido, o Ofcom, regula o comportamento das pessoas nas transmissões. Eles acabaram decidindo a meu favor e disseram que se eu não tivesse conseguido dizer o que disse naquele dia no Good Morning Britain sobre Meghan Markle, isso teria sido uma violação assustadora dos meus direitos de liberdade de expressão. Mas por que uma empresa de mídia precisa ouvir isso do órgão regulador da televisão? Completamente bizarro. Então, eu acho que você tem a primeira emenda, que é uma ferramenta incrivelmente forte e poderosa. E eu acho que falta algo assim aqui. E eu acho que, na verdade, o Elon Musk tem feito muita coisa nesse sentido no X. Eu não concordo com tudo o que ele diz, mas certamente acho que ele percebeu algo importante, que é o instinto natural hoje em dia de censurar as pessoas. E esse é um caminho perigoso para seguir. Adiante. Me conte como é o seu dia típico, porque acho que as pessoas querem saber quem você é fora do trabalho, porque obviamente você é muito envolvido, acompanha a política. Você definitivamente está dando uma plataforma para as pessoas, ao menos expandirem suas mentes. Mesmo que elas não concordem, estão ouvindo versões diferentes dos acontecimentos. Mas quem é você de fato fora do expediente? Bem, como eu disse, fui jornalista a vida toda, então me vejo como Sou viciado em notícias. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, costumávamos receber o jornal Daily Mail. Na época era só impresso, obviamente. E minha mãe se lembra de me ver folheando o jornal. Eu tinha 7 anos, folheando, lendo as manchetes do Daily Mail e perguntando sobre as histórias. Isso não é normal. Então eu já tinha isso no sangue. Havia alguns jornalistas do lado da família da minha mãe e eu tinha esse lado viciado em notícias.
Eu precisava saber o que estava acontecendo. Você pode chamar assim. Sou um fofoqueiro inveterado. Isso tem a ver, em parte, com querer ser o primeiro a ter uma informação e contar para as pessoas. O que pode ser mais empolgante do que ser o primeiro a saber de algo e compartilhar isso com o mundo? Estava no meu sangue. Até hoje recebo 5 jornais em casa todos os dias na minha porta. E eu adoro. Eu costumava comandar 2 grandes jornais no Reino Unido, 2 grandes jornais nacionais, por 10 anos. E eu adoro o som do baque dos jornais, o que eu sei que soa muito anacrônico para alguém que agora é um youtuber. E eu sei que os jornais estão basicamente saindo do mercado. E você sabe, meus filhos têm 31, 27 e 24 anos. Eles obviamente não leem jornais impressos, só leem tudo no celular ou seja lá onde for. Então, faço parte de uma geração em extinção de pessoas que ainda gostam de jornais. Mas eu adoro o baque de 5 jornais. Eu recebo o Times, o Telegraph, o Daily Mail, o Sun e o Financial Times. E eles chegam com um baque. E isso ainda me anima. E geralmente é cedo, tipo às 5 da manhã. Eu acordo cedo. Acho que dormir é trapaça. Então acordo cedo, leio o jornal e me debruço sobre eles com meus antigos editores. Ou seja, só para ver o que está acontecendo. Depois vou para o meu celular, confiro todos os sites americanos, New York Post, New York Times, Daily News, seja qual for, LA Times. Confiro o X, obviamente, para ver o que está acontecendo lá. Vejo o que você está fazendo, que confusão você está causando e algumas das pessoas grandes no MySpace para ver quem está fazendo o quê, que clipes estão circulando, o que está em alta. Às 7 da manhã já tenho um bom panorama, não só do que acontece aqui, o que faço mais por hábito, pois meu material é voltado ao público americano, mas gosto de morar aqui a maior parte do tempo. Tenho um lugar em Los Angeles e vou aos Estados Unidos 3 a 4 meses por ano, mas ainda considero aqui meu lar. Mas eu adoro saber das notícias. Então, às 7 da manhã, eu já sei tudo o que aconteceu e sei onde devo focar e no que devo pensar para o meu programa. E aí, talvez por volta das 10 horas, meu showrunner, Alex, me liga e me explica qual é o plano para o programa. Algumas das entrevistas eu participei do agendamento, outras serão novidade para mim. Vamos ter uma mistura de conversas individuais e debates. Hoje é um exemplo clássico. Temos você em uma conversa individual, temos Eric Weinstein em uma conversa individual. Vamos ter um grande debate sobre Israel, Gaza e onde estamos com tudo isso, incluindo Irã e Ucrânia. E depois vamos ter um grande debate sobre os Estados Unidos. E provavelmente também levando em conta Trump e esse pagamento de 15 milhões de dólares que ele recebeu da ABC, que é um momento extraordinário para a mídia tradicional, quando eles têm que entregar um cheque de 50 milhões de dólares para Donald Trump por chamá-lo de estuprador, que é o que todos eles vêm fazendo impunemente há anos. Acho que esses são assuntos fascinantes para conversar no escritório. Então, o dia está bem planejado. Mas como você sabe, qualquer coisa pode acontecer. Já estive lá, me parabenizando silenciosamente por um trabalho bem feito, volto para casa, talvez abra uma garrafa de um bom Bordeaux francês, tomo um gole e então ouço que Trump acabou de ser baleado. E aí você sabe e eu sei, ok, lá se vão as próximas 3 semanas e tudo muda. Então eu adoro isso. Mais uma vez adoro o dinamismo das notícias, onde tudo pode mudar num piscar de olhos, literalmente. E ao longo do dia, continuo lendo coisas, conversando com pessoas, talvez fale com algumas pessoas que têm uma visão especializada sobre qualquer um desses assuntos. Você acaba tendo uma noção do que elas pensam. Você está sempre tentando cortar todo o ruído, as distrações e as pessoas nos extremos do debate. Agora, sobre o X, acho que sobre o Elon talvez esteja um pouco melhor agora, mas costumava ser que 10% das pessoas no X faziam 80% do barulho. E se você pensar nisso, normalmente essas pessoas tendem a se posicionar nos extremos. Há muito barulho extremo acontecendo. E você precisa cortar isso para chegar a um núcleo de debates mais interessantes e racionais, onde as pessoas realmente sabem do que estão falando. Você pode não concordar com eles, mas eu sempre quero ter uma noção. Tipo, quando você e eu debatemos, muitas vezes penso, bem, eu não concordo com você, mas na verdade é um debate muito interessante, certo? Você se dedicou para formular sua opinião. Você não está apenas repetindo a primeira coisa que viu no TikTok. E eu acho que esse é o tipo de convidado que eu gosto. Eu gosto ainda mais se eu não concordo com eles, porque fica mais interessante. Você está em uma pequena jornada de exploração e também não gosta de ser agora como era antes. Eu costumava ser muito intransigente. Quero dizer, posso lembrar de alguns dos meus momentos mais intransigentes, dos quais não me orgulho olhando para trás. Mas certamente sinto que quero aprender com as pessoas. Muitas vezes termino um debate agora dizendo para as pessoas, sabe de uma coisa? Aprendi tanto com esse debate. E foi realmente interessante.
E especialmente quando você tem dois grupos de pessoas que conhecem os fatos, mas os interpretam de maneiras diferentes, embora não estejam questionando a realidade do que aconteceu. Elas apenas dizem, na minha opinião, isso significa X, Y, Z. E a outra pessoa responde, não, 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 isso significa tal, tal, tal. Tente descobrir, na verdade, o que isso significa. Costumam me dizer que, se você voltar ao início do conflito Israel-Palestina, em 48, seria possível construir um bom argumento para ambos os lados nos 75 anos seguintes. Se você simplesmente se sentasse e pegasse um conjunto de fatos, tentando apresentar o argumento em defesa de Israel ou dos palestinos, poderia fazer um trabalho convincente para ambos. E houve um jornalista judeu chamado Jonathan Friedland que, na verdade, disse isso, o que achei interessante. E eu meio que concordo com isso em quase todas as questões. E o desafio é realmente mergulhar a fundo nesses debates, analisar os fatos, ouvir as diferentes opiniões e então, com sorte, dependendo da força do argumento, os telespectadores em casa primeiro aprendem muito, que é o que seria um programa perfeito para mim, com eles aprendendo coisas, mas também podem formular suas próprias opiniões. Talvez eles fiquem de um lado, talvez do outro, ou talvez acabem em algum lugar no meio. Para mim, isso é um debate realmente bom. Você deve impostos atrasados? O auxílio da pandemia acabou e, junto com a contratação de milhares de novos agentes e fiscais, o IRS começou 2024 enviando mais de 5 milhões de cartas de cobrança para quem tem declarações de imposto não entregues ou saldos devidos. Não abra mão dos seus direitos e não fale com eles sozinho. Eles não são seus amigos, obviamente. A Tax Network USA, uma empresa confiável de alívio fiscal, já economizou mais de US$ 1 bilhão em impostos atrasados para seus clientes e pode ajudar você a conseguir o melhor acordo possível. Portanto, se você deve 10 mil ou 10 milhões de dólares, eles definitivamente podem ajudar você. Seja para empresas ou pessoas físicas, mesmo que você tenha condições de pagar ou viva com renda fixa, eles podem ajudar a resolver de uma vez por todas seus problemas com impostos. Então ligue para 1-800-958-1000 para uma consulta gratuita e privada ou visite tenusa.com, Candace. Novamente, é tenachusa.com, Candace. O que você realmente pensa sobre Israel e Palestina? Eu acho Tirando o seu chapéu de jornalista, que eu sei que você tem sido muito e em um nível humano. Eu vou te dizer o que eu penso. Eu acho que o dia 7 de outubro foi uma das piores coisas que já vi. Eu acho que a retaliação, como eu chamo, por parte de Israel já ultrapassou em muito o que é aceitável. Eu discordo das pessoas que querem enquadrar isso como genocídio puramente de um ponto de vista técnico, pois, na verdade, a definição de genocídio significaria que, se Israel tivesse matado 1 milhão de pessoas, eu poderia aceitar o argumento de que isso é um genocídio de fato. Para mim, como jornalista, é mais complexo quando olho para isso e comparo com outros genocídios e com outras guerras, porque se você considerar o argumento central de Israel, que é deixar de lado tudo o que aconteceu antes e focar no dia 7 de outubro e na escala do ocorrido, com 250 pessoas sendo sequestradas, incluindo bebês e sobreviventes do Holocausto, com 3 mil pessoas atravessando a fronteira e atacando indiscriminadamente, matando 1.200 pessoas e ferindo quase 7 mil outras. Se você considerar a escala do que aconteceu, o Hamas sabia o que Israel faria em resposta. O Hamas, indiscutivelmente, se enterrou em áreas civis de forma bastante deliberada, por razões de autoproteção. E Israel tem sido, na minha opinião, nada além de indiscriminado em muitos dos seus ataques nessas áreas, especialmente nos campos de refugiados. Acho completamente inconcebível algumas das coisas que eles fizeram lá, e eu acho que isso já durou tempo demais e precisa parar. E acho que sempre pergunto às pessoas durante os debates qual seria uma resposta proporcional. Eu não tinha a resposta. Eu não sabia qual era. Qual é a resposta proporcional correta diante da escala do que aconteceu em 7 de outubro? E isso antes mesmo de considerar o contexto, a história e o que as pessoas veem como a ocupação dos palestinos e a situação terrível de 2 milhões de palestinos em Gaza por tanto tempo. Isso não é levado em consideração ali. É simplesmente um temos que fazer isso. Qual é a resposta proporcional que seria aceitável? Acho que Israel já foi muito além do que é aceitável. No entanto, entendo o argumento deles de que estão respondendo, como vem, a um ataque terrorista hediondo e que prometeram eliminar os terroristas do Hamas que fizeram isso, e que a única maneira de fazer isso é do jeito que estão fazendo. E eu entendo que esse é o argumento deles e entendo que,
Para mim, isso é diferente de um país travar um genocídio em massa contra um povo. Então acho que é complicado e eu não tenho todas as respostas. Mas enquanto estamos aqui agora, isso precisa parar. A destruição de Gaza saiu completamente do controle. Quero dizer, grande parte de Gaza agora é inabitável. Acho que a expansão agressiva na Cisjordânia tem sido uma forma de terrorismo que é completamente inaceitável. Acho que parte da linguagem de alguns membros do gabinete beira o genocida, e acredito que há claramente alguns membros desse gabinete do Netanyahu que, na verdade, não teriam problema algum se todos os palestinos deixassem Gaza agora. Então, não estou dizendo que não há potencial para uma forma de genocídio aqui. Podemos olhar para trás daqui a 2 anos e você pode me dizer: bem, nós te dissemos que isso é genocídio, o que eles fizeram, eles se livraram de todos os palestinos, isso pode acontecer. E eu rezo para que isso não aconteça. E eu rezo para que, como sempre senti, a única saída para isso, no fim das contas, seja uma nova liderança de todos os lados. Como vimos na Irlanda do Norte, após muitas décadas de uma guerra horrível entre o IRA e os lealistas, que no fim das contas conseguiram chegar à paz porque líderes como Clinton, Blair e todos esses caras se uniram e estavam determinados a conseguir isso. E conseguiram estabelecer uma paz agora, onde as pessoas na Irlanda do Norte vivem em relativa paz e segurança e convivem entre si, pessoas que antes estavam em guerra umas com as outras. Seria incrível pensar que isso poderia acontecer. Mas acho que estamos muito longe disso agora. Então, essa é a minha opinião humana e honesta. Acho que essa foi uma visão honesta. Tenho um bom radar para a honestidade. Acho que você está sendo muito honesto e acredito que é preciso coragem para dizer isso, porque é estranho para mim que chegamos a um ponto em que as pessoas têm medo de dizer que o que está acontecendo foi longe demais, pois temem perder seus empregos. Isso realmente mostra. E quero dizer, eu chamo isso de mídia do Partido Likud na América. Eles têm esse tipo de domínio sobre a mídia e basicamente vão te caluniar e difamar, fingindo que você é um simpatizante nazista, o que chega a ser insano. Mas o que estamos percebendo agora, e dá para sentir a frustração deles, é que o jogo da mídia mudou. Ninguém mais se importa com o que está sendo escrito. Ninguém se importa com quem eles estão difamando, com quem estão caluniando. Na verdade, de muitas maneiras, quando eles fazem esse tipo de ataque e não tem base na realidade, isso acaba ajudando a pessoa. Sabe, a pessoa acaba ganhando ainda mais credibilidade, mais respaldo, porque as pessoas pensam, ok, ela aguentou todo esse fogo e todos esses ataques porque disse algo que era verdadeiro e humano. Para onde você acha que está indo a trajetória da mídia nos Estados Unidos? Porque eu acho que a mídia tradicional Está com sérios problemas. Quero dizer, esse pagamento de 15 milhões de dólares da ABC para o Trump por mentir sobre ele é realmente um ponto de virada, não é? Porque a vitória do Trump foi tão grande, tão abrangente e uma rejeição tão forte à mídia tradicional, ele basicamente conseguiu isso indo ao YouTube e a podcasters. Ele simplesmente contornou as rotas tradicionais de uma campanha presidencial. E foi incrivelmente eficaz. Mas também é o menino que gritou lobo. Só me lembro dos 2 primeiros anos do primeiro mandato de Trump, quando havia apenas conluio com a Rússia. Russo. Quando você diz as coisas com frequência suficiente e o público acredita, quer dizer, acontece que não houve conluio com a Rússia, Trump não trabalhou com os russos para manipular a eleição. Era velho como mentira. E acho que grande parte da mídia sabia que era mentira. Quando você perpetra esse nível de mentira por tanto tempo, mas com um entusiasmo tão obviamente zeloso para derrubá-lo, e acho que foi isso que me chamou a atenção, porque independentemente do que você pense sobre Trump, e eu conheço o Donald Trump há muito tempo, consigo ver o lado bom, o ruim e o feio dele, e ele tem os 3. Bem, acho que ele se tornou um homem mudado desde o atentado e desde a eleição, e talvez possamos falar sobre isso, mas é muito interessante observar como alguém que o conhece há muito tempo, mas eu acho que se você ler o livro do Trump, A Arte da Negociação, toda a filosofia dele é: se você me der um soco, eu vou te dar 10 de volta. Nos primeiros 2, 3 anos de sua presidência, todo mundo o atacava na grande mídia constantemente, pois ele revidava com 10 ataques, o que era um prato cheio para as manchetes. Para os jornais era ótimo. Era combustível para os noticiários a cabo, era um grande espetáculo. Mas como isso serviu ao povo americano? Não serviu. E no final, Trump diz que venceu em 2020.
Eu não acho que ele venceu. Acho que o Biden venceu por default por causa da pandemia e das consequências disso e, de qualquer forma, foi muito apertado, poderia ter ido para qualquer lado. Mas, no fim das contas, acho que o Trump perdeu. Mas a dimensão da vitória dele desta vez mostra que as pessoas tiveram muito arrependimento de ter escolhido o Biden e provavelmente muito arrependimento de ter deixado o Trump de lado. Que, na verdade, apesar de todos os seus problemas retóricos, e vamos colocar isso de forma educada, mas apesar disso, ele, como um instrumento direto que faz as coisas acontecerem, pode ser muito eficaz. E eu frequentemente discuti com pessoas sobre a forma como ele conduz a política externa dos Estados Unidos, a maneira como ele vai e conversa com Putin, Kim Jong-un, e olha, eu gosto disso. Acho que isso os desarma. Eles não têm muita certeza do que pensar do Trump. Suspeito que eles têm muito mais medo do Trump como consequência de seus relacionamentos pessoais e de sua conhecida imprevisibilidade do que do estilo muito mais convencional de vocês são todos caras maus. Nós vamos tratar vocês como caras maus. E é isso. Então acho que o Trump tem eles estranhamente enrolados em seu dedo bastante astuto. E acho que isso pode ser bastante eficaz na forma como ele conduz sua política externa. Mas também acho que quando se trata de coisas como seu instinto natural pelo muro, imigração, custo de vida, todas essas questões básicas, as pautas woke, ele dizendo: vou simplesmente banir todas as mulheres trans do esporte feminino. Ótimo, ótimo. E acho que muitos americanos pensaram: sim, sim, isso nem deveria ser ambíguo. E obviamente, se estamos deixando 10 milhões de imigrantes ilegais atravessarem a fronteira em 4 anos, isso não pode ser bom para a América. Como isso pode ser? Precisamos de uma boa imigração. Claro que sim. Não podemos sustentar isso. E temos o mesmo problema neste país. Você levanta. Quase 1 milhão de pessoas vieram para este país no ano passado. A migração líquida é completamente insustentável para uma pequena ilha de 67 milhões de pessoas. E se você levanta preocupações sobre isso, você é racista. E é por isso que pessoas como Nigel Farage estão ficando cada vez mais populares, porque as pessoas começaram a pensar: bem, eles não são racistas. São? Quer dizer, eu não acho que ele seja. Acho que ele é alguém que vem batendo nessa tecla sobre o perigo da migração descontrolada há muito tempo. E muitos líderes ao redor do mundo agora estão percebendo que pessoas como ele e Trump estavam certos em insistir nesse ponto. Isso não te faz racista por se preocupar com isso? Então eu acho que todas essas coisas estão meio que voando por aí e no meio disso eu fico sentado ali pensando: quem sou eu agora? Certo? O que isso me torna politicamente correto? Onde me estico em tudo isso? E é uma questão interessante de autoanálise. Na verdade, não sei a resposta clara, exceto que é mais fácil para mim voltar a ser jornalista e não tentar realmente descobrir onde estou, porque o pêndulo tem se movido de forma descontrolada. Pessoas que antes eram consideradas de esquerda, como Bill Maher, são agora. Bill Maher é de esquerda? Talvez ele ainda queira ser chamado assim. E eu adoro o Bill, mas na verdade eu diria que ele é certamente centrista, no máximo, e discutivelmente em muitas questões. Agora, você quase poderia argumentar que no pêndulo ele pode estar levemente inclinado para a direita. É o quão longe a esquerda woke levou as coisas. Eles afastaram pessoas como eu e o Bill, que éramos liberais convencionais, a ponto de pensarmos: bem, não temos nada em comum com vocês. O estresse financeiro do feriado é real, com preços altos e dívidas de cartão de crédito aumentando. É hora de assumir o controle. Se você é proprietário, a American Financing pode ajudar a usar o valor do seu imóvel para quitar dívidas e começar a economizar. Atualmente, seus clientes economizam em média $800 por mês. Imagine só o que isso poderia significar para a sua família. Se você agir agora, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca, garantindo dinheiro extra para esta época. E não seria ótimo começar um novo ano sem essa dívida e sem aqueles pagamentos mínimos mensais? Não custa absolutamente nada descobrir quanto você poderia economizar. O Natal vai chegar antes que você perceba. Então ligue hoje mesmo para um dos consultores de hipoteca da American Financing que trabalham com salário fixo. Você pode ligar agora para 8007951210. Mais uma vez, o número é 8007951210 ou acesse americanfinancing.net Owens. Novamente, é americanfinancing.net Owens. Certo, exatamente. Certo, então você já esteve na sala com muitas pessoas poderosas, chegando ao Trump e conhecendo sua personalidade, e você definitivamente está interpretando os sinais corretamente. Quem é a pior pessoa com quem você já conviveu? Quero dizer, só para as pessoas que estão assistindo, você já festejou antigamente com todo mundo, até com a Madonna? Quero dizer, você já esteve ao redor de pessoas muito poderosas. Ela é horrível. Ela é horrível mesmo. A Madonna é horrível. Sim, ela é horrível por natureza. Quero dizer,
Hoje ela publicou uma foto falsa de IA, acho que do Papa apalpando ela ou algo assim. Isso é típico da Madonna. É o pior tipo de busca patética por atenção, garantido para enfurecer católicos como eu. Você fica tipo, por que você faria isso? É tão patético, tão pueril, tão carente de atenção. Esse sempre foi o motivo da sua existência. Ela foi uma grande estrela pop aos 20 anos, mas agora é só um constrangimento. Mas eu não acho que ela seja, pela sua definição, ela é perigosa e má? Não, é uma busca por atenção de uma irrelevância cada vez maior. Pessoas mais são pessoas. Atores ruins no mundo são pessoas que realmente têm uma visão de mundo malévola e têm a capacidade de executá-la. Quando você pensa no que o ISIS estava fazendo, por exemplo, nos primeiros 20 anos deste século, isso é inerentemente maligno, o que eles estavam fazendo. E você pode apontar os líderes do ISIS e dizer: vocês são pessoas desumanas, subhumanas, malignas que estão tentando criar esse califado que simplesmente não tolera nada. O Ocidente, as pessoas que têm poder no Ocidente. Então eu. Digo, obviamente temos, então temos os óbvios maus atores no cenário mundial. Em relação às pessoas que estão governando países, meu maior problema não é que elas sejam más, é que são incompetentes, o que pode ser tão ruim quanto. Mas quando ouço Elon Musk falar muito sobre isso, ele é tão brilhantemente competente, opera em um nível de competência tão alto que acha pessoas incompetentes incrivelmente irritantes. E eu sei exatamente o que ele quer dizer. Acho que se você olhar para as lideranças ao redor do mundo, há muitas pessoas incompetentes. Eu não acho necessariamente que elas sejam más. Quero dizer, Angela Merkel é um bom exemplo. Eu não diria que ela era uma pessoa má. Ela não é uma pessoa sem inteligência. Ela só acabou se mostrando incrivelmente incompetente e causou muita confusão para o seu país. Apesar de ter sido elogiada em tempo real. Jacinda Ardern, você se lembra? A primeira-ministra da Nova Zelândia foi elogiada como a heroína da Covid por causa de todas as suas opiniões extremas sobre lockdown e assim por diante. Mas a história também não foi gentil com ela. Então eu acho que para muitas pessoas tudo se resume à competência básica. Um dos problemas do Boris Johnson aqui neste país era simplesmente o seu caráter desorganizado em geral. O nível de competência parecia muito baixo. Na primeira vez, o Trump parecia caótico e, portanto, potencialmente um problema em termos de competência. Desta vez, ele está se cercando de pessoas incrivelmente competentes e de alto desempenho, como o Elon. É isso que torna tudo muito interessante para mim. E é por isso que eu acho que o próximo mandato dele pode ser realmente transformador. E as pessoas podem dizer que o Trump é uma má pessoa. Eu não acho que ele seja uma má pessoa. Acho que ele é alguém que na primeira vez estava cercado pelas pessoas erradas e era tão impiedosamente atacado pela mídia que sua única resposta era revidar com a mesma intensidade. Desta vez, vejo que ele está mais calmo, mais organizado. Ele escolheu seu gabinete em tempo recorde. Ele escolheu pessoas que são disruptivas, mas são inteligentes e vão simplesmente agir de uma forma diferente para estabelecer o que as pessoas fariam. Mas ele tem o Elon Musk ali do lado, ajudando ele em tudo isso. É uma combinação letal. Os instintos do Trump e a habilidade e os instintos do Elon para operar em um nível muito elevado. Então você Acha que eu só. Não, vou contestar essa coisa do Elon Musk. E nem estou realmente contestando. Eu simplesmente me encontro confuso sobre isso. Eu me pergunto se estamos atribuindo muito super-heroísmo a Elon Musk porque ele fez essa coisa incrível, tendo se libertado do. pássaro, eu acho que ele pode realmente ser um super-herói. Porque acho que Vivek Ramaswamy é um super-herói. Eu também gosto dele. Mas Elon Musk, mais ou menos, veja suas conquistas. O que eu sei sobre Elon Musk? Sério. Deixe-me. ajudar você. Deixe-me te ajudar a responder essa pergunta. O que você sabe é que quase todo negócio que ele começa, todo mundo condena ao fracasso imediato. Todo mundo acha que está destinado ao fracasso, que não pode ser alcançado. É sempre feito em uma escala massiva e grandiosa, com um plano massivo e grandioso, e ele entrega. Quero dizer, olhe para a SpaceX. A SpaceX provavelmente é a empresa mais cobiçada do mundo agora por todos os outros empresários de sucesso. Se você perguntar para eles, todos acham que a SpaceX é a empresa do mundo e ele construiu isso. E as pessoas diziam que nunca iria funcionar. Isso é jogar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim. Nunca vai dar certo. Olhe o que a SpaceX faz ao redor do mundo agora. Olhe para os sistemas de satélites, sem falar em qualquer outra coisa, estão simplesmente em um nível diferente de tudo o que já vimos. Ele está planejando ajudar com o problema do interior no Reino Unido, onde não há sinal de telefone. Ele pensa, eu resolvo isso. Vou consertar a Grã-Bretanha e dar sinal de telefone para eles. Sentei com ele na França e ele falou sobre Neuralink, SpaceX, Tesla e como a Tesla era ruim no começo. Todo mundo dizia que isso nunca iria funcionar.
agora é a empresa de carros de energia limpa mais bem-sucedida do mundo. E, obviamente, os carros vão seguir esse caminho. Ele está simplesmente à frente de todo mundo e entende que não dá para fazer tudo de uma vez e todas essas outras coisas. Mas, novamente, ele construiu um negócio enorme e incrivelmente transformador. Então, você olha para X e o que ele fez lá, onde a estatística mais surpreendente do outro dia foi de 67% democratas e 32% republicanos em X, para agora estar bem próximo de 50-50. Esse é Elon Musk. Ele restabeleceu o equilíbrio. Ele tornou mais fácil para os conservadores não serem destituídos e removidos apenas por causa de sua fidelidade política. De novo. Então ele democratizou, por assim dizer, essa ferramenta de mídia social muito antidemocrática, mas extremamente popular e poderosa. Então olho para todas as coisas que ele vem fazendo e penso, qual é o ponto em comum aqui? Tudo isso é uma força para o bem. Em última análise, tudo isso é projetado para nos salvar de nós mesmos. Ele está colonizando Marte, robôs humanoides e todas essas outras coisas que está fazendo. Mas olhe a coisa, o foguete espacial quando pousou no berço. Apenas a escala absolutamente impressionante da ambição que Musk tem. E ele acredita que chegaremos a Marte em sua vida e começaremos a colonizar. E ele acha isso realmente importante. Então, o meu ponto é, se você olhar o que é um super-herói, um super-herói é alguém que pensa em uma escala imensamente grande para o bem das pessoas e muitas vezes salva as pessoas de si mesmas, por esse critério. Não estou dizendo que ele é um ser humano perfeito. Ele pode ser difícil e tudo mais. Claro que pode. E ele não diria que é um pervertido, mas pelos critérios de um super-herói no mundo atual. Quem está tendo um mundo de super-heróis mais transformador agora do que Elon Musk? Quem? Dê-me um nome. Quem está fazendo mais bem ao mundo? Bem, Não há dúvida. É por isso que eu quero me separar, porque... Então, para que serve o traseiro? Concordo plenamente que ele é tremendamente bem-sucedido e está contribuindo com coisas incríveis para o mundo. Você nunca poderá tirar isso dele. E o que ele fez pelo Twitter, X, seja lá o que for, libertou o pássaro. Sinceramente, acho que ele salvou como a civilização ocidental. Nós éramos tão próximos. Tipo, foi realmente um período sombrio depois da Covid. O que estou dizendo é para traduzir isso imediatamente em: você gostaria que essa pessoa estivesse no governo? Bem, as opiniões de Elon Musk, apesar de todas essas conquistas incríveis no passado, na verdade, o deixaram inclinado, certo? Então, apesar de todo esse brilhantismo, ele estava seguindo a ideia até que a coisa comeu um dos filhos dele. Espera, o que está acontecendo? mas Trump também, até certo ponto. Sabe, foi assim mesmo. Não, Trump sempre foi um... Um empresário. Sempre se preocupou com o dinheiro, mas nunca foi canhoto. Ok. Mas Trump se inscreveu, digamos, para ser o homem das armas de assalto. Ele concordou com isso. Certo. O que estou dizendo é que ele, você sabe, olha para isso. Joe Rogan, olhe para todas essas pessoas. Há muita gente. RFK, Tulsi Gabbard. Muitas pessoas podem ter dito isso. Bem, inclinando-se para os democratas, na verdade, mas Isso é bom. O que estou dizendo é que, na verdade, eu gostaria de aprofundar mais quais são as ideias dele, porque... E digo isso, aliás, de uma perspectiva religiosa, porque, na verdade, não sou fã da agenda humanista. Não sou fã do Neuralink. Não sou fã de todas essas coisas. Você precisa de paraplégicos. Pessoas... podem se comunicar. É disso que se trata. Eu só acho que é um passo longe demais. Não sou fã disso. Veja, eu gosto disso. É a equação maior sobre fertilização in vitro e um grande debate acontecendo aqui que vocês acabaram de aprovar, certo? As cápsulas da morte. Eu só tenho e gostaria de ouvir mais sobre isso. Então não é realmente um julgamento contra ele, é mais como, ok, agora que você está no governo, na verdade eu realmente gostaria de aprofundar e entender mais sobre o que você acredita, Mais importante, ele não está no governo. certo? Então ele está um pouco distante. O que eu acho é que se eu fosse apostar dinheiro em alguém para cortar a burocracia e os gastos desnecessários no governo federal, seria Elon Musk. Ou gostaria que ele viesse aqui e fizesse isso aqui. Sim, eu sou muito... Satisfeito com o Inov. Se colocássemos Elon Musk a comandar o nosso serviço de saúde, o que aconteceria? Seria ótimo. Garanto que ele mudaria tudo. O cara é um gênio. Então eu acho que ele é um super-herói. Não vem sem ressalvas, mas acho que nunca vi ninguém assim. Bem, o que eu acho muito interessante sobre o Musk é isso. Você raramente vê esse nível de inteligência de elite misturado com o gosto por ser uma celebridade que ele claramente tem e o destaque junto com uma autoconfiança super impressionante para se bancar. É isso que eu adoro nele. Ele aposta tudo baseado em seus próprios instintos, até certo ponto. O Trump é um pouco assim também. E eles simplesmente passam por cima de todos os pessimistas. Você diz, você não pode fazer isso, porque isso nunca funcionou antes. Eles respondem, sim, claro que podemos. E eles fazem mesmo.
Eu gosto de pessoas assim. Eles nem sempre vão estar certos, mas é um pouco como aquela velha frase do Wayne Gretzky. Você vai perder 100% dos arremessos que nunca tentar. Esses caras tentam uma vez atrás da outra, sem parar. No caso do Trump, literalmente levou um tiro pela democracia, como ele mesmo disse. E eu acho que o Musk é simplesmente um personagem absolutamente fascinante. E quando eu tive um tempo com ele, só com um pequeno grupo de 3 pessoas por 1 hora, ele era realmente um cara interessante, mas dava pra ver que ele estava te observando. E às vezes você acha que ele ficou meio ausente e você está falando sobre qualquer coisa e ele está pensando em colonizar Marte. Literalmente, o cérebro dele já foi para a colonização de Marte e ele provavelmente está sem noção de alguma coisa. Ele disse uma coisa interessante, tipo, você tem que lembrar de tudo o que ele disse. Se você replicar a Terra, se você esquecer uma vitamina, todo mundo morrerá lá fora. Então você não pode esquecer de nada. Certo. É realmente interessante, mas no final das contas ele diz, você precisa ter outro lugar para ir. Caso contrário, um dia isso não existirá. Então, o que você faz? Acabou. Então ele está tentando nos salvar de nós mesmos. Eu gosto disso. Certo, então, na maioria das vezes, quando uma empresa diz que algo é grátis, na verdade ela quer dizer, leia as letras miúdas. Não faltam anúncios das grandes operadoras de telefonia oferecendo o último iPhone de graça. Mas se você olhar mais a fundo, percebe que para se qualificar, você precisa trocar o seu telefone, que é avaliado em milhares de dólares. Você também vai precisar estar no plano ilimitado de $100 por mês e pagar uma taxa de ativação de $35. É muito dinheiro por um telefone grátis. Não caia nessa. A Purialk tem uma opção melhor. Receba um iPhone 14 com tudo o que precisa, mais ligações e mensagens ilimitadas, 15 GB de dados e hotspot, por só $50 por mês. É metade do preço das grandes operadoras e recebe um iPhone novo na rede 5G mais confiável dos equations. Então acesse puritalk.com Owens today. Trocar é muito fácil. Além disso, quando você acessar pureuk.com Owens, vai ganhar 50% de desconto no seu primeiro mês. Mais uma vez, é puritalk.com Owens. Puritalk, a operadora sem fio da América. O que acha? Eu não sei. Acho que espiritualmente, talvez. Só tenho algumas perguntas sobre isso. Isso me leva às suas crenças. Você é católico? Sou sim. Acabei de descobrir isso hoje. Eu sou católico. Na verdade, recebi orientação espiritual de freiras católicas quando tinha 11 e 12 anos. Isso é incrível. 2 anos já. A fé ainda faz parte da sua vida ou você diria que se afastou um pouco? Você vai à missa? Eu vou à missa, mas não muito. Eu não vou à missa toda semana, mas eu vou à missa. E minha mãe ainda é uma católica muito fervorosa. Ela nos criou todos como católicos. Eu acredito em Deus. Eu acredito no catolicismo, no que ele representa. Sim, quero dizer, todos nós na minha família acreditamos. É uma família grande e católica. E sim, na verdade, tiro muito conforto disso. E eu tenho muitos debates com pessoas como Richard Dawkins e esses caras. E eu penso, sabe, no final das contas, para mim tudo se resume a isso. O ateu nunca poderá me explicar o que aconteceu antes. Nada. E como o cérebro humano não consegue responder a essa pergunta, como você conseguiria? Tem que haver uma aceitação de que existe um ser superior. Tem que haver, caso contrário, você não conseguiria responder a essa pergunta. E eles me olham completamente enfurecidos, mas eu digo, não, você não consegue responder porque teria que ser um ser superior ao ser humano para conseguir compreender esse tipo de questão. Então, como não conseguimos compreender, tem que haver algo grandioso por aí. Com certeza. E eu só acho que alguns eles amam a lógica e eu fico tipo, ok. Mas a religião, na verdade, carrega consigo muitas outras coisas além de pura lógica. Mas apenas pela lógica, é por isso que estou certo e você errado. Acho que ele os deixa loucos. O mesmo argumento é que Deus é a coisa mais lógica, porque isso é inexplicável. Então, tem que haver alguém. Sim. Então, eu acho que tudo se resume a outras coisas que são o que você quer da religião, de Deus. Acho reconfortante rezar, certo? Eu não faço isso o tempo todo, não rezo todas as noites. Mas há momentos difíceis na vida em que você só quer fazer uma oração. E já tive orações atendidas e já vi isso acontecer. Pode ser pura coincidência, claro que pode ser. Mas o poder de ter fé de que alguém lá fora tem essa capacidade de te ajudar é muito forte. E eu acho que as pessoas que têm isso realmente sentem. E se outras pessoas não sentem isso, não gostam e não querem, tudo bem. Mas por que vocês se preocupam tanto, como todos parecem fazer, com o que acreditamos? Tenha sua própria descrença e acredite nisso, tudo certo. Mas pare de falar sobre isso. Por que isso te incomoda? Não tem nada a ver com você se eu acredito em Deus ou não, certo? Se você não acredita, tudo bem. Se você acha que no fim da sua vida é isso, que você vira comida de verme e nada acontece, tudo bem. Eu vou morrer muito mais feliz do que você porque eu acho que tem muita coisa boa me esperando lá em cima. E isso me faz sentir bem.
Você deve, à medida que se aproxima cada vez mais da morte, se sentir absolutamente péssimo, porque está pensando que acabou para sempre e nem consegue dizer o que é para sempre porque você não tem fé. Nos momentos finais, os ateus pensam: ok, sabe de uma coisa? Aposto que há muita conversão de última hora. Exato. Só para o caso de eu estar errado, Ok, então eu quero te fazer essa pergunta. Você, assim como eu, tem muitos filhos, obviamente, o que significa que temos um investimento no que está acontecendo, um investimento real. O que está acontecendo? Acho importante ter filhos por causa disso, aliás, porque aí as discussões políticas são mais ponderadas e você está dizendo coisas que vão impactar o futuro dos seus filhos. O que você diria? E aliás, quero dizer que você também é uma pessoa rara, porque conseguiu se metamorfosear, o que é muito raro, mudando os tempos, mudando a economia social. Agora estamos online, agora você está no YouTube. O que você diria que é a sua maior preocupação, seu maior medo? Assim, explicitamente, qual é o seu maior medo em relação ao rumo que o mundo está tomando agora? Pensando só como pai. quero dizer, é interessante o que você disse sobre a minha própria evolução. Muito disso é motivado pelos meus filhos. Então, quando você tem filhos, você vê como eles agem, vê como eles leem, o que consomem, o que assistem. Eu mudei para o YouTube porque percebi que ninguém mais assistia TV e nem lia jornais. Então eu pensei, uau, espera aí. E todos eles têm por volta dos 30, 20 anos e nenhum deles faz essas coisas que eu fazia. O que eles estão fazendo? Ah, eles estão assistindo só YouTube. Ok, que tal virar um YouTuber? Literalmente, tão simples quanto isso. Eles diziam, pai, não, nenhum dos nossos amigos assiste essas coisas de TV, certo? É tudo pelo YouTube. Você percebe que tem que entrar no YouTube. E agora todos eles assistem. Então eles te mantiveram nisso, eles te mantiveram no jogo. Eu acho que filhos não só te mantêm jovem, vivo e com um propósito, mas também te tornam menos narcisista. Uma característica que eu certamente tive ao longo dos anos, porque no fim das contas é sobre eles, não sobre você. E quando você se torna pai, você entende isso e passa a se preocupar muito mais com o bem-estar deles e com o que está acontecendo com eles do que consigo mesmo. É uma coisa boa as pessoas se tornarem pais por esse motivo, se não for por outro. É a solução para o ego, posso te garantir. Mas, em segundo lugar, em relação ao que eu me preocupo por eles, acho que são muitas coisas. Acho que sempre tento lembrá-los, porque todos os amigos deles têm problemas de ansiedade e coisas do tipo. É interessante. É uma questão geracional. Eles estão sendo bombardeados. O livro de Jonathan Haidt, de 2010, aborda como os smartphones bombardeiam as crianças com dopamina negativa constantemente. Acho que é um problema real e acredito que jovens ficam confusos com essa negatividade constante. Penso em quando eu era jovem, havia guerras acontecendo, mas você nunca via nada gráfico. Você não tinha como ver isso. Isso não seria mostrado no noticiário relativamente sanitizado. Não havia internet, não havia telefones, nada disso. Você podia, os jornais não publicavam as coisas realmente chocantes. Agora, se você entra no X no meio de um conflito na Ucrânia, em Gaza ou onde for, as coisas mais horríveis aparecem o dia inteiro. Se você é um jovem de 17, 18 anos exposto a isso, isso deve ter um efeito muito corrosivo em você e deve fazer com que você comece a catastrofizar, porque você pensa que é assim que tudo no mundo é. Agora, a realidade é o oposto. Curiosamente, na história registrada, este é de longe o melhor momento para se estar vivo. Atualmente, há menos guerras acontecendo do que em qualquer outro momento da história registrada. Neste período, há menos pobreza infantil, a água está mais limpa e matando menos pessoas. Há menos insetos matando milhões de pessoas. Muitos dos insetos que matavam pessoas foram erradicados. O número de mortes causadas por essas pequenas coisas que poderiam ter efeitos enormes em continentes como a África. As pessoas estão vivendo mais, vivendo com mais saúde, estão melhor educadas e assim por diante. E você analisa cada métrica da vida. E, na verdade, eu poderia apresentar um argumento convincente para essas crianças. Por que vocês estão tão ansiosos? Comparado a todas as gerações que vieram antes de vocês, nunca foi tão bom. E ainda assim dizer isso é autossabotador, porque eles realmente se sentem mal e ansiosos, e muito disso está relacionado aos celulares, disso eu não tenho dúvida. E nós, como uma geração responsável agora, precisamos entender isso, ter empatia com eles e ajudá-los a sair dessa situação. E também acho que precisamos enfrentar de frente outros aspectos do vírus mental woke que é tão destrutivo. A cultura do prêmio de participação, onde o pequeno Joãozinho chega em último numa corrida na escola e recebe um prêmio. Como isso prepara o Joãozinho para o mundo real? Porque se você fica em último no trabalho, deixa eu te dizer, você é demitido. Se você faz isso com frequência, não ganha prêmio nenhum. O seu prêmio é ganhar uma corrida de táxi para casa, se tiver sorte, e só isso.
Celebrar o fracasso em vez do sucesso. Sentir vergonha de ser bem-sucedido e bater no peito como se isso fosse algo a ser condenado. Enquanto que se você perde de alguma forma é considerado heroicamente vaidoso. Bom, quando foi que isso começou? As pessoas dizem: acabei de passar no teste de direção na 8ª tentativa. Estou tão orgulhoso de mim mesmo. Realmente, por que você não tem vergonha de si mesmo? Se eu fosse você, manteria isso bem quieto. Do que você está se gabando 8 vezes sobre o quão burro você é. E a propósito, por que você está dirigindo? Não quero você na estrada, certo? E ainda assim eles têm orgulho de si mesmos e compartilham isso. E eu vejo todos os comentários. Tão orgulhosa dos seus bebês. Garotas fantásticas. Não estou dizendo que seja necessariamente uma mulher. Pode ser qualquer pessoa. Mas é essa celebração constante do fracasso ou da fraqueza. Mediocridade. Mediocridade. A ideia de não pressionar as pessoas a alcançar seu melhor para proteger a saúde mental é um erro. O que realmente faz mal é não conseguir lidar com o mundo real. Então, incentive as pessoas a serem tão fortes física e mentalmente quanto puderem para lidar com a realidade. Meu discurso favorito em filmes é o do Rocky Balboa para o filho dele, aquele filho mimado no 6º filme, quando ele finalmente confronta o filho na rua e diz: a vida não é sobre o quão forte você pode bater. A vida é sobre o quanto você pode apanhar, se levantar e continuar seguindo em frente. É assim que se vence. Nós perdemos isso como sociedade agora. É como se você se jogasse no chão, quase se desse um soco no próprio rosto, ficasse ali se lamentando na própria miséria e todo mundo ficasse bajulando você e celebrando a sua fraqueza. Como isso ajuda em qualquer parte dessa equação? Não ajuda. Então, nos tornamos uma sociedade assim. Mas isso está mudando. Acho que a vitória do Trump, de novo, é um grande marco para mostrar isso. Não, na verdade, e especialmente para os jovens, você pode se orgulhar de ser um jovem. Você não precisa se odiar só porque toda a campanha publicitária corporativa woke disse que vocês são todos perdedores odiosos até provarem que não são um bando de Harvey Weinsteins por aí. Agora, os homens estão ouvindo que está tudo bem ser homem e que você pode se orgulhar disso. E, aliás, se você for, aqui estão as coisas que você deve fazer para ser um bom homem na vida. Mas você pode bater no peito um pouco e pode celebrar conquistas, pode querer vencer, pode comemorar a vitória e pode odiar perder. Na verdade, não tem problema odiar perder. Não há nada de bom em perder. Quem quer perder? Vamos lá, não vamos celebrar isso. Então, eu realmente acho que há todas essas coisas em que sinto que está havendo uma correção. Sinto que o movimento woke mudou bastante rápido desde a vitória do Trump. De certa forma, isso se tornou um catalisador, porque tudo o que Kamala Harris defendia era uma porcaria. Tudo o que Biden defendia era sempre uma porcaria. E aquele anúncio que ele fez, Carmela, eles eram Trumps para você. Devastador. Devastador. Porque em um simples ditado a história foi contada. O que eles significam? Só tem uma pessoa sentada ali. Como uma pessoa pode ser ela mesma? Sam Smith não consegue se lembrar se ele é Sam, ele, ela ou eles. Deve ser incrivelmente confuso quando ele acorda de manhã. Mas por que a gente tem que se submeter a essa besteira, né? Olha, eu achava que era liberal, sabe? Mas tudo isso só me parece completamente insano. Acho que somos todos racionais. Não sei se sou conservador ao ver conservadores com atitudes woke sobre antissemitismo. E quando a esquerda me segue, penso que a natureza está se corrigindo. E ao invés de nos vermos como você está à esquerda, você está à direita, é tipo, você é são. Você é uma pessoa sensata no meio. Sim, eu disse, olha, pegue você. Você tem, assim como eu, uma reputação divisiva. Mas eu disse, você já assistiu a Candace de verdade, certo? Quero dizer, eu diria para as pessoas quando eu tuito isso, apenas assistam isso. Você tem a sensação de estar diante de uma lunática gritando, certo? Ou não? E claro que não está, certo? Então, não estou dizendo que você é perfeita. E você não diria que eu sou, mas eu não vejo a caracterização sobre você que eu leio por aí. Tive uma conversa hilária com o Trump outro dia quando ele disse: Pierce, você é um cara legal. Você tem seus maus momentos. E eu disse: bem, não temos todos, senhor presidente. E nós rimos e ele concordou. Ele disse: verdade, verdade, verdade. Mas todo mundo obviamente tem isso, só que agora vivemos em um lugar estranho, onde seus maus momentos são enormemente amplificados e todas as outras coisas que poderiam equilibrar isso numa conversa normal, quando você está no bar com alguém, você fala uma besteira, mas depois diz várias coisas boas. E na verdade é um bom golpe, não é? Você não vê nada disso. Tudo o que vê é a tribo focando naquele momento, amplificando e dizendo: esse é quem essa pessoa é. Olha como eles são horríveis.
E isso se amplifica pelo mundo antes que alguém possa impedir. E quando você percebe, você é o ser humano mais odiado da Terra. Você fica tipo, como isso aconteceu? Só por um minuto. A cultura do cancelamento acabou. Acho que sim. Ela foi cancelada, o que é incrível. Isso me leva à última pergunta pra você, Pierre. O que vem a seguir? Eu acho você realmente incrível. Você encontrou um ponto realmente especial. As pessoas agora olham pra você. Elas te respeitam por apresentar o debate. E isso faz com que você esteja em uma posição única agora. Então, o que vem a seguir? Eu me sinto animado com o potencial do Uncensored. Na verdade, acho que acertei em cheio no título do meu programa. Quero expandi-lo. Tenho observado outros lugares no espaço digital onde eles estão crescendo cada vez mais. Obviamente, você é um deles. Você precisa encontrar a sua própria coisa. Qual é a sua própria coisa? A minha coisa é que não sou um ideólogo, não venho de esquerda ou de direita apenas para impor minha opinião sobre as coisas e trazer pessoas para falar comigo sobre isso. Minha visão é que agora eu sou o mestre de cerimônias. Então, eu acho que debates realmente importantes sobre todas as questões mais relevantes do mundo. Também adoro fazer entrevistas individuais com todo mundo, seja com o Kanye, o Trump ou o Zelensky. Não me importo com quem seja. Gosto de sentar com as pessoas e fazer essas conversas mais longas um a um também. E essa combinação, tudo isso corresponde ao que eu acho que no fundo é o que eu sou e o que agora tenho muito orgulho de celebrar mais, que é ser jornalista. Ser um jornalista que desafia todo mundo, sem se preocupar em ser rotulado como de esquerda, de direita ou de qualquer posição, mas realmente cobrando todos e tentando extrair aquilo que é mais precioso, a verdade. Não a minha verdade, nem a verdade deles, ou a versão de verdade da Meghan Markle, mas sim a verdade. E uma vez que você tem a verdade, todos podem ter uma opinião. Quando você brinca com a verdade e mente sobre fatos incontestáveis, esse ato não é aceito. Então agora me vejo como o grande descobridor da verdade no mundo, no YouTube e na internet, o que não é ruim. Eu amo isso. Bom, pessoal, aí está. Morgan de Hereyer. Na verdade, recebemos algumas opiniões sólido. Eu realmente adorei tudo o que ele disse aqui. Então, esse é o verdadeiro Piers Morgan sem censura. Obrigado por se juntar a nós.